Olá! Hoje a gente vai ter mais um vídeo falando sobre serviço. Isso aqui vai ser uma tortura, porque apesar de ter um monte de garrafa aqui do meu lado, a gente não vai abrir nenhuma. Na verdade, a gente vai falar sobre como armazenar os diferentes tipos de vinhos, né, e os diferentes tipos de garrafas com rolhas diferentes. Começando pela nossa querida amiga cortiça tradicional, né? Esse daqui é o melhor tipo de rolha que a gente pode encontrar num vinho, que é a cortiça maciça, né? Na verdade, isso daqui é realmente uma parte do sobreiro que está intacta. O produtor de cortiças foi lá e tirou uma parte do sobreiro e fez essa rolinha de cortiça aqui super bonita. Isso aqui geralmente é encontrado nesse tipo de vinho aqui, que é vinho de guarda, né? Vinho, na grande maioria das vezes, são vinhos de linhas mais tops do produtor. A cortiça, ela veda muito bem a garrafa, só que ela permite uma micro-oxigenação daquele vinho, né? Com o passar dos anos. Justamente por isso que é recomendado que você guarde sua garrafa deitada, para que o vinho fique em contato com essa rolha de cortiça, ela fica um pouquinho umedecida e impede que entre muito oxigênio, e aí vai preservar super bem o seu vinho de guarda com rolha de cortiça. Esse vinho aqui não é só você deixar ele deitado em qualquer lugar que vai guardar bem ele. Na verdade, você precisa evitar que ele entre em contato com a luz e também evitar trepidação e variação de temperatura. Por isso que o mais indicado para um vinho de guarda é realmente uma adega climatizada, onde o vinho vai ficar deitado lá em contato com a cortiça. Próxima rolha que tem é a rolha de cortiça também, só que é cortiça aglomerada. Ela é o resto que sobra lá depois que você faz toda a cortiça sólida, maciça. E aí essa sobra eles colocam numa prensa hidráulica e fazem uma prensa com o resto da cortiça. Esse daqui já é um vinho mais jovem, safra 2015, feito para ser consumido jovem, ou seja, o produtor ele não quis gastar tanto com aquela rolha de cortiça maciça, justamente porque ele está vendo que esse vinho aqui não é um vinho com potencial de guarda de vários anos. Ela não tem a mesma eficácia, mas ela continua sendo madeira, né, cortiça, então é legal você deixar também a garrafa deitada dentro de uma adega climatizada, porque vai manter a cortiça mais umedecida também. Então, mesmo que seja aglomerada, deixa o vinho deitadinho lá, só lembrando que não guarde esse vinho por muito tempo. Agora a gente vai falar de uma velha conhecida nossa, que é a famosa screw cap ou rosca, né? Esse tipo de vinho aqui, se você deixar na sua adega climatizada deitado, não vai fazer diferença, não vai passar a interferência do alumínio para o vinho, justamente porque os próprios produtores colocam uma camada ali dentro da rosca que protege o contato do alumínio com o vinho. Então isso não vai fazer efeito nenhum prejudicial para o seu vinho. Também não tem necessidade de guardar o vinho deitado se ele é screw cap. Ela é feita para vedar totalmente mesmo o seu vinho. Vai ser vinho para você consumir rápido, beleza? Agora a gente está aqui com vinho rosé, isso faz todo sentido para falar da rolha sintética, que é aquela plastificada mesmo, né? Esse tipo de rolha também, assim como a aglomerada e a screw cap ou a rosca, é colocada em vinhos para consumo rápido. O problema dessa rolha plastificada aqui, sintética, como se diz o nome mais usual dela, é rolha sintética, é que ela é igual à screw cap. Não adianta deixar ela umedecida, porque isso não vai impedir a entrada do oxigênio, né? Isso aqui é plástico, então se você mantiver o vinho em contato com plástico ou não, vai dar na mesma. Então assim, e não vai passar nenhuma interferência negativa. Então, nesses casos, você guarda o vinho da forma que você achar melhor na sua casa, pode ser deitado ou em pé, mas sempre lembrando, o vinho gosta de um cantinho quietinho, escurinho e friozinho. É isso que o vinho gosta. Próximo então que a gente vai falar do famoso espumante, né, da rolha que parece um cogumelinho, né? Ela é bem interessante porque ela é uma mistura da cortiça maciça e da aglomerada. Como é isso? Na parte que a rolha fica em contato com a bebida, que é essa parte aqui de baixo da rolha, ela é com cortiça maciça, justamente para que fique umedecida e para que não entre oxigênio nessa bebida. A outra parte aqui de cima aqui dessa rolha, eles colocam aglomerado justamente porque esse espumante aqui ele tem muita pressão, então ele necessita menos que um vinho tinto, branco, normal de guarda,
que essa rolha fique muito umedecida, né? Você não tem necessidade de guardar ele em pé ou deitado também, justamente porque ele tem aquela gaiola metálica. A única coisa que eu recomendo para ele é que você guarde ele bem no escuro e bem frio também, mais até do que os outros, porque ele é mais sensível a calor e luminosidade. Agora estamos no último, que esse aqui é mais rapidinho, o tal do vinho do Porto. Ele coloca aqui uma parte em cortiça e outra parte até, como é o caso dessa rolha aqui, é uma madeira até mais sólida, justamente porque o vinho do Porto, o produtor já está esperando que você não vai abrir ele e tomar inteiro de uma vez. Então é aquela rolha que você pode voltar, né, colocar de volta. Até porque o vinho do Porto, ele é um vinho que tem um processo oxidativo mais lento que os outros vinhos, né? Ele sofre menos com a oxidação. É lógico que você não deve demorar um ano para consumir uma garrafa de vinho do Porto, ele vai oxidar também, assim como os outros vinhos. Agora, você pode esperar um mesinho ali e consumir essa garrafa inteira, que não vai mudar tanto assim a ponto de estragar o seu vinho do Porto. O pessoal sempre me pergunta se deve colocar na geladeira, né, depois de aberto, né? Isso vale não só para o vinho do Porto, mas para qualquer outro tipo de vinho. Quando você coloca vinhos em temperaturas muito abaixo, então com a geladeira, por exemplo, que é a 5 graus, você retarda o processo de oxidação daquele vinho. E o contrário também vale. Se você colocar vinho em temperatura muito quente, você acelera o processo de oxidação daquele vinho. Por isso que em dias muito quentes, no verão brasileiro, por exemplo, eu recomendo que o vinho seja colocado dentro da geladeira sim, depois de aberto. Na verdade, eu recomendo que você beba inteira a garrafa sempre que abrir, porque é o único jeito de garantir que você não vai ter aquele vinho oxidado, né, no dia seguinte. Bom, esse foi mais um vídeo de serviço, espero que você tenha gostado. Eu não gostei tanto porque eu não abri nenhum vinho aqui, mas espero que tenha passado bastante informação. E até a próxima. A próxima eu prometo que eu vou beber um vinho com você, tá bom? Tchau!